Olá galera do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano e hoje a aula vai ser sobre a União Europeia. Já vou falar para vocês sobre a formação, os objetivos, tá? E falar aí sobre esse bloco econômico regional mais poderoso do mundo, constituído hoje por 27 países, né? Eram 28, mas a Inglaterra saiu desse bloco, tá? Desde a sua formação até os dias atuais, tá? É o bloco econômico mais poderoso do mundo. Então a Europa, né? Ela passou por duas grandes guerras mundiais, ou seja, o continente, a União Europeia foi o continente mais afetado tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra. Então houve muitas mudanças políticas, econômicas, sociais nesse continente, tá? Principalmente no século XX, tá? Onde aconteceram as duas grandes guerras. Também diversos eventos, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, né? A gente vê aí muitos eventos também que mudaram a configuração espacial, a configuração territorial, tá? Desse continente, que hoje é o continente mais rico, tá? Do mundo. Não é tão populoso como a Ásia, como a América, né? Mas é o continente mais rico, tá? Onde temos a Alemanha, que é o país mais rico desse bloco econômico, tá? E a sua sede, tá? A sede da União Europeia está em Bruxelas, na capital da Bélgica. O que é a União Europeia, né? É um conjunto de 27 países que se juntaram para promover a paz e o bem-estar das suas populações. A União Europeia funciona como uma equipe, né? Tem as mesmas regras, os mesmos objetivos e as mesmas ideias. Então, pessoal, quando há uma formação inicial de um bloco econômico, né, de um bloco regional econômico, né? Quando a gente fala em bloco regional econômico, é um bloco que vai nascer, se desenvolver com a fusão, com a união de vários países em determinados continentes, tá? Não há um bloco econômico onde um país que esteja na América seja pertencente à União Europeia, por exemplo. O Brasil hoje faz parte do Mercosul, então não há essa condição, porque regionalmente, ou seja, de uma forma intercontinental, tá? O Brasil e a Europa são separados, a América e a Europa estão separadas, tá? pelo Oceano Atlântico. Então, esses blocos econômicos, né? A União Europeia também, tá? Eles se unem, né? Para se fortalecerem economicamente, politicamente e socialmente, tá? Por causa de futuras crises econômicas que podem acontecer no futuro, tá? Guerras, tá? As guerras civis, tudo isso aí, a União Europeia, tá? Tem como objetivo em promover a paz, a segurança, a harmonia entre os países, tá? No campo social, político e econômico, a livre circulação de mercadorias, de pessoas. A gente tem o euro aí, né? Como a unidade monetária que roda na maior parte dos países. Tem países que faz parte da União Europeia, mas não aderiu o euro, né? Como moeda nacional, tá? Então a União Europeia, ela tem os seus principais objetivos em promover a paz, né? A livre circulação de bens e pessoas, mercadorias, a adoção aí do euro, tá? Então ela tem aí muitos atributos para ajudar no desenvolvimento, tá? Socioeconômico e político, tá? Entre os países membros, tá? Somente os países membros da União Europeia, que são os 27 países aí que eu acabei de falar para vocês. Aqui, galera, a gente vê aí a União Europeia, tá? Igual a solidariedade entre os povos. Os países mais desenvolvidos devem ajudar os países menos desenvolvidos ou em maiores dificuldades. Então essa cooperação mútua, né? Essa cooperação política, social e principalmente econômica faz parte aí dos objetivos da União Europeia, de ajudar os países, tá? Com maiores dificuldades financeiras, que passam por crises financeiras, para que isso não abale e não tire a credibilidade,
tá, desse bloco econômico regional mais poderoso do mundo. Então há essa necessidade dessa cooperação, tá, política, social e principalmente econômica. A gente vê essa charge aí, tá, entre dois leitos, né, uma doação de sangue, né, se fosse simbolizando uma doação de sangue, mas claro, doação de dinheiro, ou não doações de dinheiro, mas empréstimos, né, a países que estão passando por certas dificuldades econômicas, tá? E a Alemanha hoje é o principal credor, né, que cobra por esses empréstimos, por essa ajuda, né, monetária para os países com um grau de desenvolvimento econômico menor do que tá a Alemanha. A gente percebe aí que a Alemanha, né, as duas grandes guerras, ela saiu perdedora e hoje é a maior nação da economia da União Europeia, tá, na sua respectiva capital, Berlim. Então essa cooperação, essa ajuda, tá, entre os países, né, além da circulação de mercadorias e bens, de pessoas, essa cooperação política e social, a cooperação econômica, ela é muito importante para fortalecer e também, com o tempo, tá, muitos países aderirem à União Europeia, né? E a cada país que vai aderindo, que vai entrando, tá, como país membro, né, nesse bloco, ou em qualquer bloco do mundo, econômico do mundo, tá, isso ajuda ainda a fortalecer mais a economia, tá, desses blocos econômicos. A bandeira da União Europeia, né? Ela é formada por 12 estrelas douradas de 5 pontas, tá, que formam uma figura geométrica de um círculo, né? O fundo é azul para dar um contraste, o azul e o amarelo, né, dá um contraste bem bacana, né? Essa bandeira aí está exposta aí na sede em Bruxelas, na Bélgica. Tem várias delas, né? O número de países que compõem, né, os 27 países, né, que compõem a União Europeia, tem 27 bandeiras de frente à sede em Bruxelas, na Bélgica. 27 bandeiras hasteadas, tá, nos mastros, né, de frente à sede da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica. Então significa o que, né? As 12 estrelas douradas de 5 pontas, dispostas de forma de círculo, e o fundo azul, a união dos povos da Europa, tá? A gente sabe que os povos europeus que fazem parte e também que não fazem parte da União Europeia, né, elas possuem crenças, pensamentos, línguas, idiomas diferentes, tá? Então o respeito, tá, o respeito à identidade desses países em relação às suas culturas, à sua política, à sua economia, ela é muito tratada com a União Europeia, tá? Então a união dos povos aí em determinados e diferentes formas de vida, né, desses países é muito respeitada pela União Europeia. E aqui temos a perfeição, a unidade e a harmonia, tá? Está relacionada ao fundo azul, tá? Essa cor azul está relacionada à perfeição, unidade e harmonia. As 12 estrelas douradas, 5 pontas dispostas de forma de círculo, significa a união, tá, do povo da Europa, e também a celebração e respeito, tá, de diferentes culturas, diferentes pensamentos, mas que quando chegam na União Europeia, né, quando esses países aderem à União Europeia, tem um pensamento só, né, que é a cooperação econômica, política, social, a circulação de mercadorias, circulação de pessoas, tá, dentro desse bloco, para se fortalecerem cada vez mais, tá, e progredirem, não só no campo político, mas social e econômico entre os países. Como nasceu esta equipe, né? Esta equipe, a União Europeia? Galera, a gente sabe que no comércio internacional, né, países fazem parcerias comerciais entre si, com o objetivo de desenvolverem suas economias. E muitos deles se reúnem em blocos comerciais, tá, ou blocos econômicos com a União Europeia, tá? O primeiro passo para a União Europeia existir, não com o nome União Europeia, foi a chamada Benelux, tá? A chamada Europa dos Três. A Benelux foi criada em 1944, durante a Segunda Guerra, tá?
não houve nenhum tipo de tratado, de acordo. Os três países aí pertenciam à Benelux, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, se uniram para começar a discutir os problemas que poderiam surgir pós a Segunda Guerra Mundial, porque muitos países na Europa, né, sofreram muito pós tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra. Então, em 44 nasceu a Benelux. Tá? O termo Benelux, né, significa o seguinte: BE, Belgium, tá? Que é a Bélgica, NE, tá? Significa Netherlands, em inglês, em português significa Holanda, e Lux, tá? Luxemburgo, tá? Então, depois da guerra, a paz, a solidariedade na Europa, e 6 países que eram a França, Itália, Alemanha, Bélgica e Holanda e Luxemburgo resolveram se juntar, tá? Em 1951. Daí, tá, em 1951, através da assinatura do Tratado de Paris, nasce a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, a SECA. Tá? Esses dois países aqui, ó, a Alemanha e a França, tá, os seus territórios eram ricos, tá, ainda continuam sendo muito ricos em carvão mineral, tá, dentre outros minérios que ajudaram no desenvolvimento econômico no campo siderúrgico, no campo industrial. Isso ajudou a ressurgir a Alemanha e a França, porque eram dois países arrasados na Segunda Guerra. Tá? Já existia a Europa dos Três, que era a Benelux, que era a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E entram aí, ó, a Itália, que fazia parte também da guerra, fez parte da guerra junto com a Alemanha, a própria Alemanha e a França. A França era contra esses dois países aqui. A Itália e a Alemanha eram os países do eixo, e os países aliados com França e Estados Unidos, a antiga União Soviética, a Inglaterra, era contra esses dois países aqui, tá? Durante a Segunda Guerra. Então, França e Alemanha, por sorte, né, possuem um território muito rico em minérios, tá? Em ferro, por exemplo, petróleo, carvão mineral. Isso ajudou no reerguimento, né, ou seja, reergueu a indústria de base, né, a siderúrgica, metalúrgica, e daí por diante a indústria alemã e francesa cresceu muito. E aí nasce a Europa dos Seis, tá? Em 1951, através da assinatura do Tratado de Paris, nasceu a primeira comunidade, a Comunidade do Carvão e Aço, ou Comunidade Europeia do Carvão e Aço, a SECA. Tá? Foi a partir daí que Benelux deu lugar à SECA, tá, galera? Vamos lá, a equipe estabelece novos objetivos. Em 1957, no Tratado de Roma, são criadas duas novas comunidades: a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a CEEA, e a Comunidade Econômica Europeia, CEA. Então esse primeiro nome aqui, essa primeira sigla aqui, CEA, a Comunidade Europeia de Energia Atômica, tá? Em 57, no Tratado de Roma, tá? Os países, tá? Os 6 países que faziam parte como países membros da União Europeia, elas se juntaram para começar o desenvolvimento de energias atômicas, de energias nucleares, tá? E essa segunda aqui, a Comunidade Econômica Europeia, CEE, tá? Foi criado em 1957 também, com o Tratado de Roma, tá? O mercado comum europeu também, que é chamado, tá, de Comunidade Econômica Europeia, tá? Então, em 1957, os mesmos 6 países, tá, que faziam parte da Comunidade Europeia da Energia Atômica, começaram a produzir energias nucleares, energias com elementos atômicos também, formaram a Comunidade Econômica Europeia para ajudar na cooperação econômica entre os países, tá? Para ajudar no desenvolvimento industrial também, tá? Após a grande Segunda Guerra, tá, havia necessidade de construir, desenvolver, né, novos tipos de energias, e a nuclear atômica foi escolhida. E a Comunidade Econômica Europeia queria se fortalecer, buscar mercado consumidor no campo industrial e se fortalecer, tá, cada vez mais, tá, nesse bloco regional econômico, tá, que era chamada de CEA no campo energético, Comunidade Europeia de Energia Atômica, e a Comunidade Econômica Europeia, CEE, no campo industrial.
Vamos lá, gente, quais eram os principais objetivos da CEE, tá? Da Comunidade Econômica Europeia? Livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, né? Dá uma democracia, dá um livre mercado somente para os países membros, tá? Desse bloco. Criação de um mercado comum, tá? Um mercado no desenvolvimento econômico e social dos países, tá? Em tentar diminuir também as tarifas de mercadorias que chegam de um país para o outro. A definição de políticas comuns, tá? No campo da agricultura, tá? E pescas, cooperação econômica, científica e tecnológica. Então, o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu se fazia necessário, tá? Uma unidade política e econômica entre os países membros, a livre circulação de bens e pessoas, de mercadorias, aumentar a qualidade de vida também, né? Não era só o campo econômico, mas o campo social também tinha que se desenvolver junto, alinhado com o campo econômico, tá? Também com o campo político, tá? A cooperação econômica científica aí, como está falando, e tecnológica, está relacionada à educação. Essa cooperação política está alinhada à economia, tá? Então, a saúde, a educação, a segurança dos cidadãos europeus, reduzir as desigualdades socioeconômicas também. Então, são os principais objetivos da CEE. E atualmente é a mesma coisa com a europeia atualmente. Então, galera, a equipe ganhou um novo nome, né? Antes era a CEE, o Mercado Comum Europeu, e antes de 92, na verdade, outros dois países aderiram à União Europeia, que foi Portugal, tá? E Espanha, tá? Aí já temos aí a Europa dos 8, tá? E em seguida, em 1992, no Tratado de Maastricht, na Holanda, né? A equipe ganha o nome de União Europeia, tá? Então, nascem alguns objetivos aí também que são estabelecidos: melhorar a educação, melhorar a saúde, criar uma moeda única para a equipe, para o bloco econômico, tá? Então, o Tratado de Maastricht, né, na Holanda, na cidade da Holanda, né, criou o nome União Europeia, tá? Então, nasce aí, né, sai de cena, tá? A Comunidade Econômica Europeia, o mercado comum europeu, né? E nasce aí a União Europeia, tá? Com um novo nome, com mais países, tá? E também, tá, em 1997, outros países também aderiram, tá, à União Europeia, que eram a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Aí já temos 11 países no total, tá? Se chama Europa dos 11, tá? Em 97. A equipe dos 6 transformou-se na equipe dos 15 até 2004. Tá? Então, em 1944 tínhamos Luxemburgo, Bélgica e Holanda, tá? Aqui é Benelux aqui, ó. Benelux, Bélgica, Holanda, Netherlands, NE, e essa terminação, essa sílaba NE em inglês para português, Netherlands, NE, né, é Holanda, e Lux, Luxemburgo, tá? Em 57, tá, nasce aí a Europa dos 6, mas em 44 é a Europa dos 3, tá? Em 1973 esses países aderem aí a Europa dos 9, tem aqui em 1981 a Grécia, a Europa dos 10, em 1986, tá? Na verdade aqui, em 86 esses dois países aqui se tornaram países candidatos, tá? Mas de fato em 88 se torna a Europa dos 12, Espanha e Portugal. Depois, em 95, temos a Áustria, a Finlândia e a Suécia, se tornam a Europa dos 15. Em 2004, entram mais 10 países, tá? Então, houve aí uma criação de uma Constituição, tá? Mas não tiveram sucesso em objetivar novas mudanças, mas entram 10 países aí novos aí: a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Polônia e República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, tá? Malta e Chipre, a maior parte deles os países do leste europeu,
Tá? No total aí já temos 25 países nesse bloco econômico aí. No dia 1º de janeiro de 2007 entraram mais dois países, a Bulgária e a Romênia. Este é o sexto alargamento da União Europeia, que aumenta de 25 para 27 o número de países membros para quase 500 milhões o número de habitantes. Tá? Então, no dia 1º de janeiro de 2007, no ano novo, né, esses dois países, como Bulgária e Romênia, entraram, tá, na União Europeia. Então, houve um tratado, né, chamado Tratado de Lisboa, em Portugal, na capital de Portugal, tá, que buscou aí tornar a União Europeia mais democrática e eficaz para resolver problemas sociais e ambientais e ajudar de uma forma humanitária. Tá? E aí entram os países como Bulgária e Romênia, também fazendo parte aí dos países do leste europeu. Em 2013, galera, um novo país ele também adere a sua entrada na União Europeia, que é a Croácia. Tá? Então, a Croácia também, um país que faz parte do leste europeu, aderiu a esse bloco econômico regional denominado de União Europeia. Seremos algum dia mais do que 27 países? Será que a União Europeia ela pode passar disso? Ela chegou a passar, né? Tivemos já 28 países na União Europeia, mas a Inglaterra ela saiu, né? Através de um plebiscito, né? O chamado Brexit, né? Brexit significa o quê? BRE. BR na verdade é britânico, né? Britain é britânico, a razão da Grã-Bretanha. E exit é saída. Então a saída aí da Inglaterra, do Reino Unido, tá? Foi aí marcado anos anteriores aí, tá? E não faz, então o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. Já não rodava o euro lá, né? Lá é a libra esterlina, né? A unidade monetária, mas hoje não faz parte mais da União Europeia, tá? Esse país. A União Europeia não é uma equipe fechada, tá? Desde a sua criação que está aberta à entrada de novos países. Os países da Europa do Leste, tá? E até a Turquia, né? A Turquia, o que a gente sabe, né? A Turquia ela é um país estratégico que faz parte tanto da Ásia como da Europa, tá? A Turquia ela é repartida, ela tem uma divisão continental dentro do seu próprio território, tá? Já pediram para entrar nesse grupo, a Turquia, né? Então, galera, quais são os critérios, né, que a gente vai utilizar, que a União Europeia utiliza para que países aderem, né, entrem nesse, sejam países membros desse bloco regional mais poderoso do mundo, tá? Há alguns critérios, tá? Há um chamado critério de Copenhaga, tá? Que são regras que definem se um país é elegível ou não para entrar na União Europeia. Esses critérios eles exigem que o Estado, ou seja, o país, tenha instituições que preservem a democracia, né? O livre pensamento, de falar o que pensa, de reclamar, de reivindicar seus direitos no mundo democrático, tá? E os direitos humanos atue de uma forma intensa, tá? Aí, um país também que tem uma grande economia de mercado, tá? Que trabalhe com importação, exportação, tá? Seja um país próspero na economia de mercado, tá? E que assuma suas obrigações na União Europeia, tá? Então qualquer país que apresente sua candidatura para entrar na União Europeia, tá? Ele deve respeitar essas condições, que são os critérios de Copenhague. Tá? É através de um artigo, do artigo 49, os princípios no primeiro artigo aqui, no primeiro do artigo 6 do Tratado de Maastricht, tá? Nesse contexto, em 93, o Conselho Europeu de Copenhague formalizou critérios para serem reforçados, tá? Para o Conselho Europeu de Madrid em 1995, tá? Então houve aí essa necessidade de colocar alguns requisitos para que esses países pudessem entrar na União Europeia. Tem que ser um país democrático, tem que ser um país que trabalha a cidadania, os direitos humanos,
tá, que tem aí uma progressão econômica na economia global, tá, tem que atender esses requisitos importantes, tá, para que ele possa aderir à entrada, tá, na União Europeia. O problema da Turquia aqui, galera, é o seguinte: a Turquia, tá, ela luta para entrar na União Europeia, mas por ela ser pertencente a dois continentes, tá um pouco complicado, né? A religião também está difícil, né? Está complicando um pouquinho, porque a Turquia, né, trabalha o islamismo, nada contra o islamismo, né, mas a União Europeia, né, os europeus veem assim com um certo preconceito, tá, o islamismo, tá? A Turquia vem mudando um pouco sua cultura, ocidentalizando-se um pouco, tá? Trabalhando a cultura um pouco mais ocidental em relação à União Europeia, mas a Turquia, infelizmente, não entrou ainda, mas é um país candidato, tá, para entrar nesse bloco econômico regional, tá, mais poderoso do mundo. Falar a nova moeda para a União Europeia, né? A nova moeda, o euro, tá? Hoje aí está valendo mais de R$100, tá? As primeiras 4 letras da palavra Europa formaram o nome dessa moeda, euro. Esse aqui é o símbolo, tá? Ela começou a ser implementada, né? Ou seja, trabalhada em 2002, tá? Como moeda única nesse bloco, tá? O euro. Dessa forma, os países deixaram de ter sua própria moeda nacional, sua própria unidade nacional monetária, tá? Ela foi deixada de lado e colocado o euro. Hoje, 19 países aí fazem parte, tá, da zona do euro. Agora, pessoal, vou falar sobre o papel das instituições e órgãos da União Europeia. Os Estados-membros dirigem a alguns dos seus poderes em instituições comuns que criaram, de modo a assegurar que os assuntos de interesse comum possam ser decididos democraticamente ao nível europeu. Unem as suas soberanias em algumas áreas para ganharem uma força e uma influência no mundo que não poderiam obter isoladamente. Esses poderes são subdivididos em várias instituições: o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia, outros órgãos. Então, galera, os 3 poderes, né, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, estão espalhados nessas instituições e órgãos da União Europeia, tá? Por exemplo, o Parlamento Europeu, tá, tem a sua sede na cidade de Estrasburgo, na França, tá? Mas vocês devem se perguntar: mas, professor, a sede da União Europeia não é em Bruxelas? Sim, a sede da União Europeia é em Bruxelas, só que os países membros, tá, que fazem parte da União Europeia, além da Bélgica, né, que é o país sede, também eles acomodam, tá, essas instituições, esses órgãos no campo judiciário, legislativo e executivo, tá, galera? Então, o Parlamento Europeu está na França, na cidade de Estrasburgo. Qual é a atribuição do Parlamento Europeu? É o chamado poder legislativo da União Europeia, tá? Portanto, a sua função é debater, elaborar e aprovar leis, tá, no campo orçamentário do bloco econômico, e também assegurar a correta aplicação do Estatuto Geral. Então, é o poder legislativo que cria as leis, tá? Temos também o Conselho da União Europeia. Conselho da União Europeia. A sua sede é em Bruxelas, na Bélgica, tá? Esse órgão está em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, tá? Qual é as atribuições desse órgão? Esse órgão, ele trabalha já no campo executivo, tá, do bloco, tá? O poder executivo do bloco europeu, composto por representantes, tá, de cada um dos países membros, além de contar com um presidente, tá? Todos esses membros aí possuem um mandato de 5 anos, devendo assim representar os interesses dos seus respectivos territórios, ou seja, seus respectivos países.
Esse órgão, além de acionar pedidos e encaminhamentos a todos os outros, também é responsável pela regulação de empresas, cidadãos e países do bloco, além de atuar como representante internacional da União Europeia. Então é o poder de execução das leis, tá? Através do Legislativo do Parlamento Europeu. Temos também a Comissão Europeia. Comissão Europeia, tá? É muito importante para o desenvolvimento da União Europeia aí atualmente. Então tem uma atribuição muito importante que é, tá, o Conselho de Ministros, composto por um total de 15 líderes de Estado, tá, um total de 15 líderes de Estado, além do presidente da Comissão Europeia, em reuniões frequentes. Esses líderes, eles tomam decisões mais importantes do bloco no Conselho Europeu, tá, na Comissão Europeia, incluindo as políticas de integração e a aprovação sobre a entrada de novos países membros, tá, entre inúmeras outras resoluções, e também os requisitos para entrarem, tá, na União Europeia, para esses países serem o que? Recém-chegados, acomodados nesse bloco econômico aí. Temos outros órgãos também, né? Como o Banco Europeu, o Banco de Investimento Europeu, que está em Luxemburgo, tá? Trata-se de uma instituição financeira que é responsável por financiar, tá, ou destinar recursos a políticas públicas no bloco e também conceder créditos, tá, para investimento do setor privado. Temos o Banco Central Europeu também, em Frankfurt, na Alemanha, tá? É um banco central, né, relacionado aos países, e é o responsável por regular a política econômica e monetária do bloco europeu. Tá? Está na Alemanha, né? A Alemanha hoje é um dos principais países aí do mundo, e principalmente da União Europeia, que emprestam dinheiro aos países membros da União Europeia. Tá? Ele controla as taxas de juros, a emissão de difusão do euro e organiza as perspectivas econômicas dos países membros. Tá? Então, galera, é isso aí. A aula de hoje foi sobre a União Europeia. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá? Vou deixar na plataforma das atividades as atribuições, né, as orientações para vocês. Tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.